Oi, gente. Meu nome é Natália, sou nutricionista das escolas. Gente, eu tô aqui hoje para começar uma série de vídeos sobre boas práticas na manipulação de alimentos, tá? Hoje nós vamos falar sobre a recepção de mercadorias e o armazenamento. Acho importante começar por esse assunto, porque no dia a dia, mesmo quando a gente não tá na escola, a gente tá na nossa casa, algumas dessas regras que eu vou passar aqui hoje, a gente pode aplicar na nossa própria casa, no nosso dia a dia. Então, vamos começar falando a respeito de recepção de alimentos, gente. Lá na escola, como que deve funcionar? Chegou mercadoria? O que a gente deve observar, tá? Data de validade. Tá? A gente tem que observar se a data de validade está em dia, observar a integridade da mercadoria, tá? Se tem lata amassada, se tem lata abaulada, inchada, né? Se tem algum pacote que está aberto, se tem alguma coisa vazando, tá? Na questão de carnes, a gente tem que olhar se a carne está vindo descongelada, tá? Tem que observar se tá vindo tudo certinho com a embalagem, o selo tá lá, olhar a validade também, tá, gente? Questão de alimentos in natura. A gente tem que observar também a integridade desses alimentos, se não tem alimento podre no meio, se não tem alimento com bicho, tá? Quando alguma dessas situações acontecer, tem que fazer uma observação na nota fiscal e devolver para a empresa. Eu acho que isso é a forma mais certa de agir, tá? Conversa com a diretora, comunica ao setor de compras, mas esse tipo de coisa a gente tem que evitar, tá? De acontecer. A gente não pode receber mercadoria que esteja com a integridade prejudicada, tá? Nossas crianças não podem se alimentar desse tipo de alimento, tá? É muito perigoso. Com relação ao estoque seco, tá? Esse sempre tem que estar limpíssimo, bem organizado, tá? Chegou mercadoria, a gente não usa aquela mercadoria que chegou por último, não, tá? A gente usa aquela que já estava lá no depósito. Então, o que a gente observa? O primeiro que entra ou o primeiro que vence é o primeiro que sai. Então, para evitar, tá? Para evitar de perdas de alimentos e outros transtornos, né? Não se pode deixar mercadorias no chão, tá, gente? Não deve se deixar jamais, de jeito nenhum. Embalagens originais dos alimentos, igual fardo, papelão, papel craft. Isso também não pode ficar no estoque, porque isso daí atrai praga, atrai inseto, atrai barata, rato. E muitas vezes essas próprias embalagens, né, caixa de papelão, elas podem esconder ovinhos de insetos. A gente não sabe como é que estava a situação dessa embalagem antes de entrar na nossa escola, tá? Os alimentos, eles têm que ser dispostos nas prateleiras de forma que vai favorecer a passagem de ar entre uma embalagem e outra, né? Eu costumo falar que tem que ficar um em cima do outro dessa maneira, né? Eu até peguei aqui uns saquinhos de feijão, tá? Chegou lá o feijão, põe lá na prateleira, o outro aqui por cima, o outro virado, tá? E não fazer aquela montanha. E fazer o favor de deixar espaço entre uma pilha e outra para facilitar a ventilação, tá? Quando não tem ventilação, as embalagens, gente, elas costumam umedecer. Isso é um perigo para criar fungos e outras coisas, outras praguinhas dentro da embalagem do alimento, tá? O estoque frio, freezer e geladeira.
também tem que estar sempre limpo, tem que descongelar, tá? Não pode deixar aquela camada de gelo ali na porta do freezer, não pode mesmo. Tem que fazer o possível para estar sempre de olho ali e descongelando, tá? As carnes chegaram, então elas têm que ser guardadas imediatamente, tá? Não deixa para depois, porque o descongelamento é muito rápido e a gente nunca pode recongelar uma carne, tá? Nem na nossa casa a gente deve fazer isso, tá? Descongelar e depois recongelar. Por isso que é importante que se tire a quantidade certa que vai fazer ali na hora, tá? Se precisar de descongelar, o descongelamento ele deve ser feito ali naquela parte mais baixa da geladeira, tá? A gente nunca deixa descongelar alimento na temperatura ambiente, porque oscila muito, né? A temperatura ambiente, ela oscila demais e pode ser que haja aí uma perda, pode ser que a carne apodreça, por ação de micro-organismos mesmo, né? Às vezes é o lugar que ela tá sendo descongelada, sendo manipulada. Então, fontes de contaminantes, gente, tem para todo lado. A gente vai estar falando sobre esses contaminantes aí durante esses vídeos, tá? Vou dar muitas dicas, muitas informações para vocês, para que nós sejamos manipuladores de alimentos mais conscientes. Obrigado.